Você já deixou de fazer alguma coisa achando que estava pecando, mesmo sem saber se a Bíblia chama aquilo de pecado? Tem muita gente que vive a fé assim, insegura, com medo e pisando em ovos diante de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Será que tudo aquilo que a gente chama de pecado é pecado para Deus? Prazer, se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida e neste canal eu falo sobre o Evangelho simples, para que a teologia e o conhecimento bíblico fiquem fáceis de aprender e principalmente fáceis de viver. Fica comigo até o final e hoje, à luz da Bíblia, nós vamos separar o que é pecado verdadeiro e aquilo que parece ser pecado. E para começar, deixa eu te mostrar qual o motivo de muitas coisas serem consideradas pecado sem ser. O primeiro motivo é a falta de conhecimento bíblico. Por não conhecer as Escrituras, o povo erra. Por não conhecer as Escrituras, a gente diz que determinadas coisas são pecado sem conferir na Bíblia. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe realmente qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Se você não lê a Bíblia regularmente, se você nunca leu a Bíblia toda, possivelmente, quando alguém dizer para você que algo é pecado, você vai achar que é pecado e vai ficar com peso porque não conhece a Bíblia. Agora, o segundo motivo das coisas se tornarem pecado sem ser é o medo de se afastar de Deus. Eu chamo isso de síndrome de Eva, porque lá estava Eva com Adão no jardim do Éden e chega a serpente e começa a conversar com ela e ele diz a serpente diz assim: não é assim que Deus disse? Para não comer de toda a serpente, ela inclui todas as árvores. Aí Eva respondendo diz assim: não, Deus deixou comer todas as árvores, mas da árvore que está no centro do jardim, dela não devemos comer e nem nela tocar. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Na cabeça de Eva, ela tinha a concepção da ordem de Deus. Ela sabia que não podia comer daquela fruta, só que com medo de se aproximar e de desobedecer a Deus, ela colocou que não podia nem tocar. Vamos dizer que se tivesse outras pessoas ali no Éden com Adão e com Eva, e se alguém tocasse naquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva automaticamente ia dizer: você está em pecado, porque você tocou na árvore. E Deus disse para não tocar. E nós não temos o registro dizendo para não tocar. Deus disse para não comer. Mas na mente da Eva, como defesa, para não pecar, ela já criou esse padrão que não podia nem tocar. O terceiro motivo, muitas coisas se tornam pecado sem ser, é o despreparo da liderança. Sim, às vezes o líder é inexperiente, é um neófito na fé, começou a liderar um grupo, uma célula, uma congregação, até mesmo uma igreja, e ele não tem experiência. Muitas vezes não tem um curso teológico, muitas vezes não tem chamado para ser líder, e aí automaticamente começa, além da falta de conhecimento bíblico, começa a dizer que determinadas coisas são pecados. Como nós vemos muitas vezes aí na história da igreja, e hoje a gente já vê menos, dizendo que se o crente andasse de bermuda era pecado, se a mulher cortasse o cabelo era pecado, se fosse à praia era pecado, ou seja, tudo isso por falta de despreparo da liderança, não sabe das coisas, não conhece a Bíblia, inexperiente, mas também tem um quarto motivo. O terceiro motivo, de despreparo da liderança, eu encaro como uma falta de preparo, muitas vezes até bem intencionado para levar a pessoa para o reino de Deus. Agora, o quarto motivo que muitas coisas se tornam pecado sem ser é a vontade que muitos líderes têm de controlar as pessoas. Eu chamo isso de controle abusivo. É manter o rebanho sob o seu domínio. Muitas vezes o líder tem conhecimento bíblico, ele prega bem, estuda bem, curso teológico, mas determina que essas coisas sejam pecados. E faz o quê? Com que as pessoas tenham medo e as pessoas começam a achar que aquilo realmente é pecado, por causa do controle abusivo. Aí começa a dizer: se não for a igreja, é pecado, se escutar determinadas coisas é pecado, se não der o dízimo, não vai para o céu, ou seja, um domínio sobre a igreja, porque na verdade ele não está bem intencionado. Isso já aconteceu com você? Você já teve experiência de achar que alguma coisa era pecado, até porque te disseram, e depois você viu na Bíblia que não era bem assim? Se você já teve isso, coloca aí nos comentários que eu vou querer saber da tua experiência e vou compartilhar a minha também. Agora, eu vou compartilhar aqui três coisas que muitas vezes as pessoas pensam que são pecado e não são. E a primeira é: ouvir música sem ser da igreja
pecado? Primeiro, nós, quando falamos de música da igreja, a gente fala de música sacra, música evangélica, e agora mais atualizado, música gospel, ou seja, a música, sem ser da igreja, ela é considerada uma música secular. Mas as músicas que não são da igreja, nós precisamos fazer a divisão, determinar aqui a diferença de música secular para música mundana. Nem toda música que não é de Deus, ela não é uma música mundana. A música secular, ela é uma música que não é religiosa, ela não fala das coisas de Deus, não fala da Bíblia, não fala dos personagens bíblicos, mas ela fala da vida, ela fala de amor, ela fala de temas que são temas bons, temas que fazem a gente viver, que entrar no romance. Por exemplo, filmes, o Karate Kid, que é um filme que eu gosto muito, a música mexe muito, a música do Rock, o Lutador, a música do Ayrton Senna, o tema da vitória, pam, 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 é uma música secular. São músicas que falam de vitória, de vida, de coisas boas. Agora, a música mundana é uma música secular, ou seja, ela não é uma música religiosa, ela não fala de Deus, só que ela exalta o pecado. A música mundana ela exalta a imoralidade, a violência, os valores contrários à fé. Nós temos exemplo de muitas músicas aí que falam do comando tal, que vai invadir favela, vai dar tiro na polícia, no exército, chama as mulheres de cachorra, exalta o pecado. Há inúmeros sambas e pagodes que falam sobre entidades que não são de Deus. Então, essas músicas elas são consideradas mundanas. Então, pastor, música sem ser da igreja, ouvir é pecado? Não, ela não é pecado. Nós não temos texto bíblico para dizer que ouvir música do mundo, ou melhor dizendo, a música secular e a música mundana é pecado. Só que temos algumas orientações para você. Se você for ouvir uma música secular, procure ouvir uma música com discernimento. Uma música, de repente você gosta de uma música clássica, mesmo assim dessa música clássica, ela pode ter alguma coisa que vai te incomodar em relação a Deus. Então é muito particular. Mas evite ouvir a música mundana. Ela vai exaltar violência, moralidade, adultério, vai exaltar mais o homem do que a Deus. Então, não é pecado, mas ao mesmo tempo, determinados tipos de música, principalmente consideradas mundanas, elas podem te afastar de Deus com o tempo. Então, procure ouvir músicas que vão falar de Deus, músicas seculares de boa qualidade, né? Falando aqui, uma coisa, tem música gospel também, que só a graça é de Deus, né? É controle para lá, é controle para cá, tem hora que já não dá mais. E de tanto ouvir, as rádios também estão mais comerciais do que para adorar a Deus. É uma coisa muito financeira, muito capitalista, né? Então temos que ter um certo cuidado também. E você, gosta de ouvir música secular? Pode colocar aí no comentário qual é a música que você gosta. Não é pecado, pode colocar que eu não vou te recriminar, eu coloco o teu nome. Eu não lembro da música do Karate Kid, eu posso botar aí essa e outras que eu gosto de ouvir, não é pecado. E com certeza a gente não vai deixar a presença de Deus por causa disso. Agora, se isso já quebra o tabu, música secular, música do mundo, música de Deus, não, música de Deus, imagine deixar de ir à igreja no final de semana. É pecado, pastor? Deixar de ir à igreja no final de semana? Bom, se você trabalha, se você tem compromisso, por exemplo, tem gente que trabalha na eleição, tem gente que às vezes tem um compromisso no final de semana, essa pessoa, ela está pecando porque está deixando de ir à igreja, pastor? Deixa eu te contar minha experiência. Assim que eu me converti, num domingo eu queria ir à escola bíblica dominical. E a minha esposa até então não tinha se convertido e ela queria ir à praia. Nós tínhamos o costume de ir à praia. E aí ela chegou e vamos à praia, vamos à praia. Aí de repente eu ouvi a voz de sabedoria do Espírito Santo. Eu falei, eu vou com ela porque. E eu chamei a ela, falei assim, vamos então à praia, mas à noite a gente vai à igreja, beleza? Ela, beleza. Então aí eu não fui para a praia. Eu gosto de praia, mas foi a minha pior praia da vida. Porque eu fiquei lá assim, é, tenso e pensando assim, que se Jesus voltasse, eu não iria para o céu. Inclusive, eu orei na praia, falando, Jesus, se o senhor voltar hoje, não me deixa aqui não, porque hoje eu não fui à igreja, eu estou na praia. E aquilo dali eu fiquei com aquela preocupação, que na verdade não é pecado. Deixar de ir à igreja nos finais de semana, ou no dia de culto, não é pecado. Agora, a gente tem que entender motivos. Por quê? Por exemplo, você trabalha de segunda a sábado.
E aí você vai domingo para a igreja arrastado, você procura ir, mas vai ter aquele domingo que você vai estar cansado. Você vai falar assim, hoje eu não vou à igreja não, porque eu estou muito cansado, vou dormir até um pouco mais tarde. Isso não é pecado. Você está cansado, você está sentindo. Ou até mesmo você que faltar um final de semana porque você quer cuidar da família, porque você quer passear, quer sair com a família, quer viajar com a família. Isso não é pecado. Pastor, mas se eu viajar e ir para outro lugar e lá eu nem visitar uma igreja. Não, irmão. Vai cuidar da tua família. Só não deixa isso virar rotina. Um domingo você não vai à igreja porque vai passear, outro domingo porque vai descansar. Daqui a pouco você não está indo mais à igreja e estar em comunhão é bom, é necessário, te ajuda a crescer. Da mesma forma, se você for comprar uma casa de praia, fica um alerta. Pensa assim, será que eu vou estar todo domingo aqui? Se eu estiver todo domingo aqui, eu vou cuidar da casa, mas ao mesmo tempo eu não vou cuidar da minha vida espiritual. Então, deixar de ir à igreja no final de semana para poder cuidar da família, para descansar, para trabalhar, não é pecado, mas tem que vigiar. Você já passou por esse conflito? Se sentiu culpado porque não foi à igreja, porque dormiu até mais tarde, porque foi ao cinema com a tua família, ou viajou? Coloca aí no comentário também. Mas fique tranquilo, isso não é pecado. Agora, se esse assunto já divide opiniões, imagine o próximo que eu vou te falar. Se você ainda não deu like, aí você está em pecado. É brincadeira, não é pecado, não dá o like. Mas quando você dá o like, você me ajuda. E aí você me ajuda e faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante e pode abençoar outras pessoas que estão aí na dúvida se o que elas estão fazendo é pecado ou não é. Se o que a Bíblia diz é pecado e se não é. E aí você dando like, esse vídeo vai chegar até outra pessoa. Não é verdade? Agora vamos lá. Fazer tatuagem, pastor, é pecado? E aí, o que você me diz? Fazer uma tatuagem é pecado? Olha só, o único texto que existe na Bíblia, e aqueles que pregam contra a tatuagem usam esse texto muitas vezes de forma indevida, é Levítico 19, 28. Lê aí na tela comigo. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. A única versão que eu achei, tá? Eu procurei várias versões, mas a única versão na língua portuguesa que tem a palavra no lugar de marca tatuagem é a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas a palavra lá no original hebraico dá para ser traduzida como tatuagem. Na maioria das traduções da língua portuguesa não tem a palavra tatuagem. Também vi algumas versões no inglês e no espanhol, não achei a palavra tatuagem. Mas podemos usar a palavra marcas para tatuagem. Por quê? Deus, ele lá em Levítico, ele está orientando todos aqueles filhos de Israel que iam entrar na Terra Prometida acerca da cultura dos pagãos, dos cananeus. E Deus estava querendo alertá-los para eles não repetir a mesma padrão de conduta. Por quê? Eles davam golpes na carne e também desenhavam na sua carne adorando o Deus cananeu, ou seja, um Deus pagão. Eles faziam isso muitas vezes no funeral também. Então eles faziam isso para adorar os mortos, para adorar um Deus pagão. Então Deus não queria que Israel, os filhos de Israel, fizessem a mesma coisa. Então esse texto, ele, usando a regra da hermenêutica, mostrando para que o texto foi escrito, o texto foi escrito para aquele momento e não serve para a gente. E outra coisa também, para se criar uma regra, uma doutrina, precisa de outros textos que apoiem. Não pode ser só um texto. E nós temos um único texto, e como eu falei, só a versão da NVI na língua portuguesa que traduziu para tatuagem. Então nós não temos um texto bíblico, uma base de apoio bíblico em outros textos para poder dizer que tatuagem é pecado. Não é pecado, mas da mesma forma eu tenho algumas orientações para você. Primeiro, tenha cuidado com o lugar que você vai fazer tatuagem. Ó, meus braços aqui, se eu tirar, eu não vou tirar a camisa aqui para você, mas o meu corpo todo, eu não tenho tatuagem, não quero fazer tatuagem, acho algumas bonitas, mas eu tenho que te deixar essa orientação. Procure saber onde você vai fazer a tatuagem. Tá? Faça com uma pessoa séria. Por quê? Tome cuidado, porque tem lugares que você vai fazer a tatuagem e você vai dizer para a pessoa que é uma rosa e quando alguém vai olhar vai pensar que é um dragão, porque o desenho foi mal feito. Da mesma forma, tome cuidado com o desenho que será feito, o que você vai escrever, se você vai estar adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro, se você vai fazer uma imagem de um santo que não é de Deus. E principalmente,
você pode estar fazendo uma imagem que vai contrária à tua fé. De repente, um homem vai e tu coloca uma mulher nua. Isso não tem nada a ver com a tua fé. Então, toma cuidado com isso. Agora, vai a orientação mais importante. A tua igreja é contra ou a favor de tatuagem? O teu pastor é contra ou a favor de tatuagem? Se você fizer a tatuagem porque e a tua igreja é contra o teu pastor, aí você está em desobediência, aí você entra no pecado da desobediência. Certa vez um jovem me procurou lá da minha igreja e a minha liderança não era muito a favor da tatuagem, mas eu sou a favor da Bíblia. Então, se me perguntam se está na Bíblia, eu vou dizer o que está na Bíblia. E aí o jovem, pastor, é pecado? Eu falei, não, não é pecado. Aí ele ficou todo feliz. Eu falei assim, mas se você está me perguntando, você já perguntou para o teu pai, se é pecado. E o teu pai foi a favor? Ele disse, não. Eu falei, então, se teu pai não foi a favor, você vai estar em desobediência ao seu pai. Você não vai pecar pela tatuagem, mas vai pecar pela desobediência. Então, meu irmão, se a tua igreja é contra a tatuagem, o teu pastor é contra a tatuagem, fique em paz, não faça. Então, pede a Deus para Deus te direcionar para outra igreja. Mas não saia por causa da tatuagem, porque você vai fazer a tatuagem em outra igreja e vai se afastar por outras coisas, porque existem outras coisas por trás desse teu sentimento. E aí, o que, que você pensa? Você tem vontade de fazer tatuagem? Não é pecado, pode colocar aí mais uma vez. Eu quero compartilhar com você algumas visões também. Agora, se você está cansado de viver um evangelho cheio de regras que não está na Bíblia, nesse canal, como eu falei, eu falo do evangelho simples. Então, considere se inscrever para você ouvir mais orientações simples que podem te ajudar na vida cristã. É só você se inscrever e ativa o sininho para receber novas recomendações. Se você ainda não deu like, meu filho, dá um like aí, me ajuda aí para eu produzir mais conteúdos e aí também a gente alcançar outras pessoas. Aproveita e compartilha esse vídeo lá no grupo da família, com os amigos. Eu tenho certeza que nós vamos abençoar muitas vidas. Agora, olha só, esse vídeo, esse vídeo vai abençoar a tua vida. Escolhe um deles, clica aí que a gente continua essa conversa lá em alguns segundos.